Eu já vou deixar claro três coisas. Primeiro, você não vai encontrar em lugar nenhum o que eu vou compartilhar aqui com você hoje. Eu sei porque eu procurei e não achei. Tanto que tem uma demanda muito grande dos meus alunos e não encontrei essa ferramenta. Então, criei essa ferramenta para você. Aliás, criei não, com a assistência dos doadores da 91, consegui agora criar isso para você. Segundo, se você levar essa ferramenta a sério, você vai perceber que o amor divino, o amor da luz do Criador, não vai mais conseguir se conter e vai esbanjar em ti. O que significa que, número 3, essa ferramenta, ela transcende nos seus resultados a questão de amor e relacionamentos. Então, é realmente uma ferramenta conhecida, muito conhecida, para trazer soluções na área de amor e relacionamentos, seja no seu relacionamento existente, ou para quem está na busca da sua alma gêmea, literalmente alma gêmea, eu vou explicar sobre isso aqui daqui a pouquinho. E mesmo assim, transcende esses resultados para qualquer tipo de situação um pouco mais complicada ou cabeluda. E, claro, se você tentou usar várias outras ferramentas, talvez essa possa ajudar você. Agora, como eu sempre digo, não acredite em mim, coloque no teste. E que fique bem claro, não, eu não tenho nada para te vender aqui, tá bom? Então, para a gente poder falar sobre essa questão de amor e relacionamentos e alma gêmea, a gente precisa responder algumas perguntas. E a primeira delas é, de fato, existem almas gêmeas? Como é que isso funciona? Segunda pergunta, que leitura mágica é essa? Certo? A Kabbalah acredita em amuletos e magias e amarrações, certo? Traga a tua alma gêmea garantido, essas coisas do gênero que a gente vê no meio da rua. E como é que você irá fazer essa leitura se ela é em hebraico, certo? As leituras cabalísticas, elas são feitas ou em hebraico ou em aramaico. Então, eu já vou te dizer, não se preocupe, você vai ter uma solução para essa leitura aqui. Eu vou apresentá-la para você no hebraico original para você fazer o contato visual. É muito importante os teus olhos verem as letras sagradas, isso faz um impacto muito importante na tua alma, e também vai estar transliterado. Agora, eu sei que sem ter um entendimento do sotaque hebraico, a chance de você conseguir pronunciar certo, infelizmente, é mínima. Portanto, eu estarei também narrando contigo, apresentando, assim, o que falta você fazer é apertar o botãozinho do play e ler comigo, ok? Então não se preocupe, assim, a pergunta número 3 já está resolvida. Mas vamos ver primeiramente, tem almas gêmeas e será que a Kabbalah acredita nesses amuletos? Ok? Então vamos nessa. Gente, a gente vai ter aqui nesse vídeo, nessa aula especial e leitura, 5 partes principais. A primeira vai ser, vamos entender se almas gêmeas existem ou não e como é que isso funciona. 2, qual é esse ferramenta, qual é esse extraordinário poder dessa ferramenta que vou apresentar para você. E é muito importante, gente, não pule essa parte, porque a ferramenta funciona de acordo com o tamanho do seu entendimento sobre a ferramenta. Ok? Tem um efeito placebo muito forte. 3. Instruções e esclarecimentos. Como é que se faz essa leitura? Como é que não faz essa leitura? Quando pode, quando não pode? E se você errar e não errar? Todas as perguntas que você possa ter e de experiência, já conheço a grande maioria das perguntas que as pessoas têm. Eu vou também explicar tudo certinho. Depois da quarta parte, vamos fazer a leitura juntos, transliterada e narrada comigo, ok? E, por último, tem uma súplica, tem um pedido, uma oração, que ela foi feita para maximizar o poder dos resultados. Então também essa súplica, essa oração, também vai estar aí no hebraico, com transliteração e eu narrando. E sim, também você vai encontrar as traduções para tudo, tá bom? E para poder aproveitar melhor o nosso tempo, neste vídeo você vai encontrar as partes 1 e 2 e as demais partes você vai encontrar na nossa página. Ah, mas Daniel, que página é essa? Onde é que ela fica? Se você não está na nossa página, então é só você procurar onde a descrição desse vídeo vai encontrar o link que leva você para essa aula que você vai ver agora e as demais aulas e informações, ok? Então, sem delongas, vamos lá. Então, para a gente poder realmente dar um start nisso, essa leitura sagrada, ela é dedicada para o término do tikkun da humanidade, é o término da correção espiritual da humanidade, que todos nós consigamos, como falamos na Kabbalah, que a gente consiga finalmente atingir a nossa medalha de ouro olímpica, espiritualmente falando. Segundo, essa leitura sagrada é dedicada para o paz no Oriente Médio e no mundo, que a gente sabe que do ponto de vista espiritual, quando o Oriente Médio está com estabilidade espiritual e paz, isso afeta o mundo inteiro, porque lá está, especialmente em Jerusalém, é o hub espiritual, é o coração pulsante espiritual que emana para o mundo. É uma razão pela qual o mundo inteiro está olhando para lá.
E, terceiramente, se existe essa palavra em português, essa leitura sagrada é dedicada também para a união das almas gêmeas com proteção e paz, especialmente para nossos alunos e alunas, doadores e doadoras, e para todo mundo que está aqui fazendo esse contato, e para todos que precisam. Acho que o mundo inteiro vai ficar bem melhor se cada um ter mais amor na sua vida, não é isso? Então, agradeço você poder estar aqui comigo e ajudando a sua alma. E aqui vou dar para você uns avisos importantes. Primeiramente, essa leitura, eu não sei onde você está me vendo, tá? Mas se você está na nossa página, você está no lugar certo. Se não, você vai encontrar na descrição desse vídeo ou no link, desculpa, no comentário fixo. Você vai encontrar esse link, tá? Então você vai encontrar ou na descrição do vídeo ou no comentário fixo, vai encontrar um link que vai levar você para a nossa página, onde você vai encontrar essa leitura, ela continua lá, você não vai perder nada, com mais informações, com mais material interessante para você, tá bom? Segundo, esse material, como eu já havia mencionado, ele foi desenvolvido com muito carinho e amor para você, com mérito, especialmente de uma querida doadora, vamos dizer assim, uma família, da Ela 91 Escola de Kabbalah, que se não fosse por ela não seria possível eu conseguir entregar isso para você. Acredite ou não, esse trabalho aqui me durou mais de 2 semanas para preparar, ou seja, mais de metade do mês eu fiquei somente fazendo isso gratuitamente. Se não tivesse essa assistência, eu não teria como fazer essa aula e leitura para você. Então, agradeço do fundo da minha alma, ok? Por poder me deixar compartilhar, por me permitir criar isso e fazer isso para o mundo. E se você quer que de paraquedas, não conhece muito bem a Kabbalah, não sabe muito bem de espiritualidade, não tem problema. Você vai encontrar mais uma vez, na descrição desse vídeo, um link para você poder receber uma série introdutória gratuita a Kabbalah, ok? Então, no caso, se eu tiver assim, interesse de aprender mais, você vai ter como, beleza? Vamos lá, gente. Então vamos começar. Primeira parte, vamos falar sobre almas gêmeas. Existe? Não existe? Como é que funciona? E para a gente poder entender isso, eu vou trazer para você um livro, digamos, ensinamentos do livro do Zohar. O livro do Zohar é o livro principal da Kabbalah, tá? Ele foi escrito há mais ou menos uns 2.000 anos atrás, e é atribuído, os ensinamentos principais vieram do seu mestre, do seu autor, Rabbi Shimon Bar Yochai. E o livro do Zohar é um livro fantástico que, de novo, há mais de 2 milênios, ou quase 2 milênios, ele ensina conceitos que somente hoje em dia a ciência descobriu, ou seja, questões que foram descobertas 1.500 anos depois e até mais adiante, seja sobre questões astronômicas e cosmológicas, questões sobre psicologia humana, como é que a nossa cabeça funciona e como ela não funciona, questões claramente espirituais, toda a dinâmica das almas, como é que o mundo começou, qual o pensamento da criação, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos. E se você perguntar, gente, tem resposta para essas perguntas? Sim, tem. E inclusive a gente aprende isso nos cursos mais básicos de Kabbalah, porque sem isso não tem como você avançar na vida. A resposta é muito simples. Viver a resposta é o trabalho, certo? Por que estamos aqui? A resposta é simples. E ela é uma resposta bem prática e direta, não é aquela resposta bonita, o propósito da vida é uma vida com propósito. É bonito, mas não te ajuda em nada. Falando de respostas práticas, mas viver elas realmente exige o esforço. Então o livro do Zohar traz um monte de questões sobre ciência, sobre física, sobre biologia, o que você pode imaginar sobre tudo, que, mais uma vez, a gente conseguiu comprovar isso somente recentemente, e a ciência vai ainda comprovando várias outras questões. E o livro do Zohar traz para a gente, na porção de Lech Lechá, nos versículos 346 a 355, a questão das almas gêmeas. Explica de uma forma bem resumida, tá? Tem outros lugares também que falam sobre isso, mas eu acho que é a primeira vez que o Zohar falou sobre almas gêmeas vem daí, e é bem bonito, e vou ler aqui para você. Então eu vou começar lendo do aramaico original, só para a gente plantar uma sementinha de luz, tá? Ciente de que a maioria das pessoas não falam aramaico, mas depois eu vou ler a tradução. Então vamos contar com essa energia do Zohar. Vetachazei, venha e veja, bechol inun diuknin de nishmatim de alma, kulehu zivogin kamei. Eu vou continuar lendo, depois a gente vai a tradução. Levatar kadatian lehai alma kutcha berichu mezavek zivogin. Amar Rabbi Yehuda, kutcha berichu mezavek zivogin, ואמר בת פלוני לפלוני. אמר רבי יוסי, מייקה מיירי והכתיב, אין כל חדש תחת השמש. אמר רבי יהודה, תחת השמש כתיב, שאני לעילה. Então, o que ele fala? Vem e veja em todas aquelas imagens das almas do mundo, todas elas vêm diante dele, da luz do Criador, em pares.
Mais tarde, quando chegam a este mundo, o santo bendito seja ele é aquele que une os casais. Rabi Yitzhak disse, o santo bendito seja ele, combina os dois, um lado feminino e masculino, e diz, a filha de fulano para fulano. Rabi Yossi diz, o que isso está escrito no Eclesiastes? E falam, é 1:9, tá? Não há nada novo sob o sol. Rabi Yehuda disse, sobre o sol está escrito, mas acima muda. O que significa todo esse negócio enigmático? Então vou continuar lendo aqui. Tá? E se você quiser mais uma vez, você pode ver na descrição desse vídeo o link para a página com mais informações, que esse slide vai aparecer lá. Eu vou ler somente as partes mais assim relevantes para a gente poder avançar, ok? Para a gente não se perder demais aqui. No final das contas, assim ouvimos, nesta hora, o santo bendito seja ele, traz almas do mundo. Todos aqueles espíritos e almas, todos são inclusos de masculino e feminino, unidos juntos. Ou seja, o que eles estão falando? Quando as almas são criadas, uma alma é criada plena. Ela tem uma metade feminina e uma metade masculina. E eles estão unidos em uma única alma, literalmente. Então, o que acontece? Uma única alma ela é entregue a um mensageiro, a um anjo, que ele é designado sobre as gestações dos filhos dos homens, e o nome desse anjo chama Laila. Laila significa noite em hebraico. Então o que ele faz? Na hora em que descem, são entregues nas mãos do mensageiro e são separadas. Ele serra as duas almas em metade feminina e masculina. E agora aquela uma alma, ela vira literalmente metade feminina, metade masculina. Então, a alma masculina normalmente vai entrar no corpo masculino e a alma feminina normalmente vai entrar no corpo feminino. Parênteses. Mas Daniel, mas é possível que a alma feminina entre masculino e a alma masculina entre feminino? Sim, é possível. Isso que gera a pessoa ter uma atração homoafetiva, etc. Às vezes sim, às vezes não. Não vou entrar aqui nesse mérito, tá? Porque, no final das contas, é uma discussão muito bonita e interessante, porém, vai acabar desviando a gente do assunto principal. O que interessa saber é que nós somos literalmente uma alma e é dividida em dois pedaços. Então, o que acontece? Que na hora que chegar, na hora da alma nascer, a metade masculina normalmente entra no corpo masculino e a metade feminina, ela normalmente vai entrar no corpo feminino. E ele diz, que quando chega a hora do casamento, o santo bendito seja ele, é aquele que conhece esses espíritos e almas, os une como antes e declara a respeito deles. E quando se unem, se tornam um só corpo e uma única alma. O que é muito emocionante você entender. Agora, entenda, nós sentimos literalmente metade, digamos assim, nós somos metade de uma alma. A gente talvez sinta uma alma completa, nós sentimos um corpo completo, mas somos literalmente meia alma. Enquanto que a gente não encontra a nossa alma gêmea, a gente vai ser, ou pelo menos uma alma que nos complete, nós nos sentimos meia alma. O problema disso é que muitas pessoas, elas levam isso ao extremo. Elas realmente acham que se elas não encontrarem a sua outra metade, ou até uma outra metade qualquer, e vou explicar sobre isso daqui a pouco, ela vai ser sempre vazia, vai ser sempre metade. A gente fala na Kabbalah, isso é uma frase muito importante, eu quero que você lembre ela ao longo desse vídeo inteiro. Para você encontrar a sua alma gêmea, primeiro você tem que encontrar a sua alma. Então, essa é uma daquelas frasezinhas bonitinhas que eu falei mal contra alguns minutos atrás. Mas, de fato, para você encontrar a tua alma gêmea, você tem que primeiramente encontrar a sua alma. Tem que ter um trabalho espiritual. Temos que remover as cascas de negatividade. Na Kabbalah chama klipot. Aprendemos sobre isso no segundo módulo de Kabbalah. Tem cascas de negatividade que vão nos cobrindo conforme nossos atos, digamos, não muito positivos, ou quando deixamos de fazer uma coisa positiva. Então, vamos criando cascas. E quando a gente faz os atos positivos, ou a gente deixa de fazer uma coisa negativa, a gente tem uma superação, vamos diminuindo essas cascas. A gente vai tendo mais e menos. Conforme a pessoa vai removendo essas cascas, a sua luz verdadeira vai brilhando. Certo? Tem um meme que eu vi recentemente, fala, a sociedade, 2 pontinhos. Seja você mesmo! E aí depois embaixo da linha fala, também a sociedade, mas não desse jeito. Certo? A gente fala, não, seja você mesmo. Essa é uma frase que já vem repercutindo, acho que já faz umas boas décadas. Seja você, não tem medo de ser você. A grande maioria das pessoas, infelizmente, elas não sabem o que é ser você. Elas não sabem o que significa ser elas mesmas.
porque elas têm uma desconexão com o âmago da sua alma. Tá? Então, eu digo, talvez não seja o teu caso, mas muitas pessoas, elas acham, não, eu conheço assim, 10 pessoas pelo menos que elas estão desligadas da sua alma. Eu tô super ligado com a minha alma. Então eu digo assim, se você está ligado com a tua alma, e a tua vida está indo muito bem, e você está feliz, claro, a vida não está perfeita, mas a vida está indo bem, e você não tem que tomar, digamos, medicamentos para depressão, para ansiedade, para, né, questões que nos afetam, e você está de bem, ótimo. Mas se você acha que você está em conexão com a tua alma, mas a vida não está com muita luz, e não importa agora, de novo, você falar, mas porque meu chefe, porque meu pai, porque minha mãe, porque... Todo mundo tem todas as boas razões do mundo. Mas no final das contas, talvez, se a nossa vida não está indo tão bem conforme a gente gostaria, talvez a gente, especialmente na área de amor e relacionamentos, talvez a gente precisa se conectar um pouco mais com a nossa alma. Ninguém está desligado da alma. Isso não existe, senão você estaria morto, Deus o livre. Mas talvez precisamos e possamos estar mais ligados com a nossa alma. Ok? Então, por isso é importante entender essas questões, porque vimos, né, como falou o Zohar, ele continua falando, não há casamento que não seja baseado nas ações e nos costumes da pessoa. Isso é certamente verdade. Por isso é importante entender. Eu vou apresentar para você uma ferramenta. Essa ferramenta, respondendo a pergunta que eu fiz também, a Kabbalah acredita em amuletos, abracadabra, amarrações, magias? Não. A Kabbalah acredita em esforço. O uso de ferramentas é um esforço, é mais um dos esforços que você faz para desenvolver a sua alma. É uma ferramenta poderosíssima. Mas é como se te falasse o seguinte: fazer atividade física não garante que você vai estar de plena saúde e vai emagrecer se você está precisando. Porque se eu não me alimentar certo, se eu não dormir certo, se fizer tudo errado, ainda bem que eu faço atividade física, né? Porque se não fosse por isso, aí também eu estaria ferrado. Mas só porque eu faço atividade física, e até se eu faço uma atividade física da melhor forma possível, eu ainda também preciso me alimentar correto e aprender a descansar melhor. E lidar, sei lá, tem pessoas que não conseguem dormir porque ficam no vício da tela, ficam no celular o dia inteiro assim, né, de noite não conseguem dormir, etc, etc, né, que fica assim vendo telas e seriados e coisas do gênero. Então quero dizer, temos que fazer o nosso trabalho, nosso esforço. A boa notícia isso é uma excelente notícia, que nos mundos espirituais leva muito a sério o teu esforço. Leva muito a sério o que está no teu coração. Até se você não faz perfeito, usando essa minha analogia, até se você não realmente assim se alimenta da melhor forma possível, até se você não faz toda a melhor ginástica do mundo, etc., mas você realmente está se esforçando nos mundos espirituais, isso vale muito, mais do que qualquer outra coisa. E vão sim te dar assistência e ajudar você, até se não for uma assistência milagrosa, do nada, agora, tipo, do nada vem uma magia, não, de repente vão te trazer para uma pessoa que vai ajudar você a ter um entendimento, que vai levar você a um terapeuta, que vai levar você, que no final das contas algo vai mudar em você, que você vai encontrar a pessoa certa. Mas de uma forma ou outra, vai te direcionar para o lugar certo. E às vezes sim, pode ser literalmente milagroso, tá? Então, por que eu estou falando para vocês sobre isso? Porque tem uma expressão que diz, né, e eu vou falar aqui para o seu resumo. E por isso que a união das almas é difícil diante do santo, bendito seja ele. E de qualquer modo está escrito, retos são os caminhos de Deus. Então, o que significa isso? Quando a gente fala na Kabbalah, que tem uma expressão que diz que difíceis, falando no hebraico original, kashin zivugin lifnei kadosh baruch hu kekriyat yam suf. É uma frase muito famosa, ela não faz muito sentido se você for entender ela no ipsis literis. Fala que para o Criador, para Deus, para a luz do Criador, é tão difícil unir casais quanto é abrir o Mar Vermelho. Quem conhece a famosa história da abertura do Mar Vermelho, certo? Então, você pode entender isso, ok, peraí. Mas Deus, de fato, abriu o Mar Vermelho. Isso aconteceu. Milagre absolutamente impossível. Mas Deus fez isso. Então, essa frase que diz difíceis são as uniões dos casais das almas, quanto que é abrir o Mar Vermelho, estamos falando que para Deus tudo é possível. Mas também tem um entendimento um pouco mais profundo em relação a isso. Tá?
Porque o Zohar explica pra gente que, no final das contas, cada alma gêmea, para você entender o poder da união, é considerado o poder mais importante de todos. Diante da luz do Criador, diante dos mundos espirituais, nada supera a união. Se fala que duas pessoas podem ser absolutamente malvadas, terríveis, egoístas, tudo isso você pode imaginar. Mas se tem união entre elas, essa união traz uma proteção que nada de mal pode afligi-los. Mesmo que eles criam muita coisa negativa, muito ruim, mas a negatividade que eles criam não consegue voltar para eles. Ela fica acumulada até eles ou mudarem seus caminhos e fazerem reparos para todos os erros que fizeram, ou até eles se desunirem. E é claro que no final das contas, uma pessoa que é uma pessoa negativa, não importa quanto tempo ela se mantém em união, se ela é egoísta e egocêntrica, etc., no final das contas haverá desunião e aí vai chover, né, o bumerangue, né, tudo que a pessoa fez de ruim vai chover de volta em cima dela. Mas no final das contas, teoricamente falando, um grupo de pessoas pode ser absolutamente negativo do mal, se tem união entre eles, eles são protegidos. Inclusive tem até, se fala até se as pessoas são 100% idólatras. Se fala que em períodos diferentes dos reinados de Israel, tinham períodos que o povo era idólatra. Ou seja, eles literalmente eles não acreditam em um Deus, acreditam em vários deuses e fazem tudo que você pode imaginar de errado. E mesmo assim, quando eles saíram para batalhas e guerras, e quando eles foram atacados, ninguém morria, porque tinha união entre eles, de tanto que é poderoso. E, como digamos, um contraste, em períodos onde as pessoas eram 100%, sabe, eles acreditavam somente na luz e certeza absoluta na luz divina do Criador e devoção para a divindade do jeito mais correto possível, porém, quando houve falta de união entre o povo, tinham problemas e foram atacados e pessoas morriam. Então, assim, para ficar bem claro, ao longo prazo, mais uma vez, se você está fazendo uma coisa errada, ao longo prazo haverá desunião. Se você faz a coisa certa, mesmo se há desunião, ao longo prazo a união vai acontecer. Mas o ponto aqui é que a união das duas meias almas em uma única só, de volta, é a maior luz de todas. Então você fala, tá, Daniel, então para que isso? Para que esse caos e problemas em separar a alma e agora vai ter que procurar isso aqui? Excelente pergunta. Não vou entrar no mérito disso aqui, porque, mais uma vez, eu vou desviar demais do assunto. Mas tem a ver com a gente fazer por um mérito. Quando a gente recebe algo, um presente tão grande e valioso de graça, acaba sendo um problema para a gente. E aqui vem a questão. A grande questão é de por que é difícil, diante da luz do Criador, unir casais como se fosse abrir um mar vermelho. Porque para a luz do Criador, tudo é possível. Pegar o mar e abrir ele em dois e fazer as pessoas atravessarem no meio, um milagre que aconteceu somente uma vez e nunca mais irá acontecer. Uma coisa completamente possível, mas aconteceu. Ok? A grande lição aqui é que esse momento da abertura do Mar Vermelho aconteceu algo muito maior. É que um dos efeitos secundários foi que o mar se abriu. Mas, na verdade, a energia e luz espiritual que se revelaram naquele momento, quando passou-se uma semana que os israelitas saíram do Egito, que, de novo, eu já falei sobre isso em várias ocasiões, aquilo foi um milagre absolutamente absurdo. A saída da escravidão do Egito é algo que é inimaginável. Eles tinham uma praga em cima deles que eles não conseguiriam sair. E é uma praga fechada que é impossível de quebrar ela, e conseguiram quebrar essa praga. E no final das contas, depois de centenas de anos, né, no Egito, depois de 83 anos 86 anos de escravidão absolutamente sofrida e horrível e terrível, saíram de lá. Eram já netos e bisnetos e tataranetos de escravos. Já estava integrado no seu DNA, nos seus poros. E conseguiram sair. E aí, depois de uma semana, abriu-se o Mar Vermelho. A energia que se revelou é a grande questão. Um dos efeitos foi o Mar Vermelho se abriu. Mas muitas outras coisas aconteceram. Ou seja, muitas outras luzes se revelaram. Uma delas é a abertura do Mar Vermelho. E para a luz do Criador não é um problema revelar essa luz. A questão é, como é que você entrega para alguém algo de tanto valor sem que a pessoa despreze aquilo? A gente fala sobre isso nos módulos básicos de Kabbalah, no primeiro curso de Kabbalah.
que nós temos uma grande questão, e isso faz parte do nosso DNA espiritual, que a gente não consegue aguentar receber presentes gratuitos significativos ao longo prazo. A gente não gosta, tem uma rebelião interna contra a gente, dentro de nós. Tá? E você vê isso em todas as questões, assim, até pessoas que ganham na Mega Sena. Eu sei que se você ganhasse na Mega Sena, não iria acontecer contigo, tá? E nem comigo. Mas os demais bobos que não estudam Kabbalah, se eles ganham na Mega Sena, as estatísticas falam que cerca de 80% perdem tudo em mais ou menos 2 anos. E depois de mais 2 anos, perdem mais dinheiro. E a grande maioria que ganha na Mega Sena, até se não perde tudo, não fica mais feliz. A grande maioria entra em depressão. Ok? Alguns até tiram sua própria vida. Você fala, gente, ganhou na Mega Sena, nunca mais se preocupa com o dinheiro? Pois é. Quando você tem um presente que vem para você, que é muito grande, muito significativo, e não foi por mérito próprio, ao longo prazo, não hoje, e não amanhã, e não daqui a um ano, mas a longo prazo, daqui a uns 2, 3 anos ou mais, afeta a gente. A gente se sente algo ruim dentro de nós. E o pior, é que a pessoa sente um vazio que ela não sabe o que está acontecendo. Eu te falo, gente, o que eu conheço de pessoas, eu já conheci pessoalmente, tá? Pessoas extremamente ricas, pessoas extremamente bem-sucedidas, pessoas até famosas, sabe, celebridades do mundo inteiro, que tem tudo, eles literalmente têm tudo que você quer, tudo que você sonha ele já tem, e um pouco mais. E tem um vazio no coração, um vazio enorme. Eu não estou falando isso para você para te desviar das suas vontades e desejos, é para entender que o que a gente realmente quer é uma sensação de preenchimento divina, que se você não faz o teu esforço, temos um problema. Por isso a gente fala, essa é a dificuldade divina. Entregar para alguém a alma gêmea, para nós é fácil. Mas se a gente não faz um mínimo esforço para ter um mérito, para encontrar essa pessoa, e poder casar e conviver, e juntos acelerarem o tikkun na correção espiritual, isso cria uma questão de que toda essa bênção acaba virando um grande vazio. E aqui vem essa ferramenta, você vai ver daqui a pouco porque ela é tão importante, porque ela é tão poderosa. Tá? Então, vamos agora entender melhor, parte 2, como é que funciona essa ferramenta mágica para atrair a sua alma gêmea. Então, vamos lá, vamos viajar um pouco no tempo. Há uns 800 anos atrás, tá? Mais ou menos no ano 1200, um grande mestre de Kabbalah chamado Rabbi Eliezer de Germiza. O Rabbi Eliezer de Germiza, ele fala, bom, se você não entendeu, a ferramenta é o cântico dos cânticos, tá? Estraguei o spoiler alert. Deveria ter falado para você antes. A ferramenta é ler o Cântico dos Cânticos e já vou falar por 40 dias consecutivos, tá? Mas calma que eu vou explicar tudo isso. Ele fala que a canção do Cântico dos Cânticos é equiparada com o momento da abertura do Mar Vermelho. Okay? Quando os israelitas saíram do Egito, né, na escravidão, há mais ou menos no ano 1312, né, antes da Era Comum, e quando eles abriram o Mar Vermelho, eles cantaram uma canção muito conhecida, uma canção inclusive profética. E então vem aquela questão que diz, né, que difíceis são as uniões diante do Santo Bendito seja ele, como rasgar o Mar Vermelho. A expressão usada é rasgar, né, que é como se fosse como é que você rasga o mar, né? Exatamente isso. De qualquer forma, ele faz uma comparação. Ele explica que Shir HaShirim, que é o Cântico dos Cânticos, tá? Você pode ver aqui. Cântico dos Cânticos em hebraico é Shir HaShirim. Shir HaShirim. Em hebraico também pode ser lido como Shir HaShiryam. Tá? Shir HaShiryam ou Shir HaShirim. Certo? Se você separar uma das sílabas, pode soar como a canção da canção do mar. Ou seja, que é mais poderoso do que a canção do mar que foi cantada. Que veio uma profecia. Assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, todo mundo abriu a boca e saíram as mesmas palavras. Eles não aprenderam antes, não fizeram um rehearsal antes. Abriram a boca e todo mundo começou a cantar juntos. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השירה לאדוני. Cantaram assim, né? Um trecho que inclusive também criei pelo menos dois vídeos gratuitos com essa canção. Se fala que é muito bom ler isso também todo dia. Tem o poder de remover
curtos-circuitos e transgressões sem passar por sofrimento, mas essa é uma outra ferramenta, tá? De qualquer forma, ele fala que o Cântico dos Cânticos é como se fosse um nível acima, é a canção da canção do Mar Vermelho. Ou seja, sendo que, para a luz, entre aspas, é difícil abrir o Mar Vermelho, ou é difícil unir casais, tanto quanto é difícil abrir o Mar Vermelho. E a canção do Mar Vermelho, que aconteceu depois da abertura do Mar Vermelho, é uma canção de... Houve tanta gratidão que simplesmente surgiu como se fosse uma fonte nascente, que vieram deles como literalmente uma profecia para 3 milhões de pessoas, ok? Ou no mínimo 600 mil israelitas, tinha mais 2,4 de povos mistos, mas pelo menos 600 mil israelitas cantaram juntos ao mesmo tempo, simultaneamente, sem nunca ter ouvido ou conhecer essa canção antes. E essa gratidão foi como se fosse uma forma de pagar, entre aspas, a grande luz que eles receberam no momento da abertura do Mar Vermelho. Ou seja, foi um pagamento que foi retroativo. Então fala assim, se a canção do mar foi meio que um pagamento, a canção da canção do mar, que é o Cântico dos Cânticos, ele tem a habilidade de também, assim como é difícil abrir o Mar Vermelho como unir os casais, para trazer para você a tua alma gêmea. Ahá! Ok, espero que ficou claro agora. Então, na verdade, isso é uma coisa importante, tá? É importante você entender o que é esse Cântico dos Cânticos. Porque, para quem não sabe Kabbalah, o pergaminho do Cântico dos Cânticos, ele parece que falta muita modéstia, ok? Parece ser, inclusive, não parece ser muito consagrado, não. E se você for ler, e você vai ler se Deus quiser, mas se você for ver a tradução, pelo menos, os 117 versos que tem no Cântico dos Cânticos, que é uma obra do rei Salomão, sem dúvida alguma, isso pode parecer assim, pode até beirar um conto erótico. Do jeito que ele fala, sabe? E começa Shir Hashirim, Asher li Shlomo, Cântico dos Cânticos, que é para Shlomo que é Salomão, mas Shlomo também que é o rei cujo ele é o dono da paz. Então é uma alusão para um rei divino. Yeshakeni meneshikot piu, ele me beijará com os beijos da sua boca. Que tovim dodecha miyain, pois o teu amor é melhor do que vinho. Primeiro versículo, beleza. Já o segundo versículo, beijar na boca, não sei o que, o teu amor é melhor que vinho. Que papo é esse? O carnaval chegou cedo. Então, para quem não entende, realmente parece que não é sagrado, que falta modéstia e que inclusive está à beira de ser um conto erótico. E, de novo, sem falar do fato que, assim como o pergaminho de Esther, o Cântico dos Cânticos não menciona sequer uma vez o nome de Deus. A diferença principal entre os dois pergaminhos, o pergaminho de Esther, que a gente lê em Purim, não tem nenhum nome de Deus. Mas esse pergaminho que ele parece como um relato histórico. Que conta que aconteceu assim, num período de mais ou menos 12 anos, que até havia uma grande salvação, mas a gente aprende na Kabbalah que existem vários nomes de Deus escondidos. Estão nas iniciais de palavras, nas últimas letras de conjunto de palavras, e aí a gente tem que revelar o oculto. Temos que, através da leitura, e claro, com conhecimento prévio, saber quais nomes de Deus a gente vai revelando conforme a gente vai fazendo a leitura. Já o Cântico dos Cânticos, por um lado, se você entende que é um pergaminho sagrado, não precisa de muita imaginação para você entender que se fala de uma questão, um conto de amor entre a divindade e as almas da humanidade. Dá para você fazer essa associação bem rápido, sem muito, sem complicar demais. Mas por outro lado, não tem nenhum nome de Deus escondido, não tem, sabe, no pergaminho de Esther, pelo menos você pode revelar nomes de Deus aqui, não tem nada aqui, é realmente um conto bonito. E se você não conhece a profundidade do Cântico dos Cânticos, pode passar em branco, quase, o poder real que tem lá dentro. Então, é importante você entender. Eu vou usar essa analogia e se Deus quiser, eu vou repetir ela de novo. É algo que, inclusive, até sabe, o Arnold Schwarzenegger falava e fala, e outros também falam sobre isso. Quando você, por exemplo, vai para a academia e faz atividade física, você está querendo fortalecer seus músculos, faz, como se diz, resistance training, treino de resistência, ou puxar ferro em português. Uma coisa é, digamos, você está assim, empurrando aquilo, e você está com fone de ouvido, tentando se desviar da dor e do sofrimento, e
Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, acabou? Acabou. Outra coisa é você tirar esse fone de ouvido e pensar que agora, digamos, vou trabalhar o meu peitoral. E pensar concentrar no trabalho do músculo e que eu estou fazendo em movimento e concentrar mais. Já tem provas, já foi comprovado cientificamente, além de qualquer dúvida, que quando você se concentra no que você está fazendo, os resultados são bem melhores. Então, quem faz sem se concentrar, terá resultado. Se faz bonitinho, certinho, vai ter resultado. Mas quem faz se concentrando, tem muito mais resultados. E às vezes, especialmente para fisiculturistas, que não é o nosso caso aqui, mas para pessoas que às vezes a diferença, certo, é, sei lá, são 100 gramas a mais de músculo, certo? É 1 centímetro a mais de tamanho aqui no bíceps. Para essas pessoas, essa pequena é o que falta, né? É o pulo do gato que faz a diferença para realmente conseguir um pouco mais de resultado que não conseguiria de outra forma. Não importa quanto ele vai tomar whey protein e sei lá que outras coisas que tem para fazer por aí, tá? Então, gente, quando você entende o poder da ferramenta que você usa, ela funciona muito mais para você. E aí, do ponto de vista espiritual, é muito mais impactante, poderoso e também muito mais importante do que a atividade física, com todo respeito à atividade física. Então, se você estuda Kabbalah, você vai descobrir, vamos viajar um pouco mais no tempo, tá? Vamos assim a 1920 anos atrás, mais ou menos no ano 100, que, como diria o Rabbi Akiva, o mestre do autor do Zohar, ele fala: אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. O mundo inteiro não é e não foi digno tanto quanto o dia em que o Cântico dos Cânticos foi dado a Israel. Pois todas as escrituras são santa, isso não é erro gramatical, tá? E o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. É o santo santuário. Disse isso o Rabbi Akiva, mestre e doutor do Zohar. Isso está aqui para quem quiser saber. Mishnah, Seder Taharot, Tratado de Yadayim, ok? Vamos lá. Então, existem 10 poemas que foram cantados nesse mundo, aliás, 9. O 10º será cantado. E este poema, que é o Cântico dos Cânticos, é o menor de todos. Esse é um comentário que diz o Midrash. Tá? De novo, eu vou deixar para você, na descrição desse vídeo, ou no comentário fixo, o link para você entrar na nossa página, e você vai encontrar, se você tiver interesse, quais são essas 10 canções divinas. Tá? Mas a primeira canção divina foi feita pelo Adão. Tá? Depois, a segunda canção foi aquela canção do Mar Vermelho, certo? E a gente tem, de novo, mais canções que aconteceram. A nona canção, ou o nono cântico, foi o rei Salomão que escreveu, e se diz que ele escreveu isso quando o templo sagrado, o primeiro templo sagrado que foi erguido em Jerusalém, ele também recebeu por profecia, que é mais do que inspiração divina. É um nível muito elevado. Ele recebeu profecia, todo o Cântico dos Cânticos, e colocou isso no escrito. E, inclusive, para quem tem curiosidade, a última canção divina será cantada por todos quando a gente terminar a nossa correção espiritual da humanidade. Então, o livro sagrado do Zohar, quem quiser saber, na porção de Vairá, ele fala de um momento quando um famoso rabi chamado Rabi Eliezer ben Horkenus, que ele ficou doente. Então temos o Rabi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar. O mestre dele foi o Rabi Akiva, um dos maiores de todos os tempos. Acima dele, ou digamos, o mestre dele foi o Rabi Eliezer ben Horkenus. Tá? Então, quando o Rabi Eliezer ben Horkenus ele ficou doente, ele chamou seus discípulos, falou: olha, antes de eu ir embora desse mundo, eu ganho um poder espiritual maior, deixa eu abençoá-los. E o que eles pediram foi que eles ensinassem segredos para eles. Então, o Rabi Eliezer começou a ensinar, acho que chama segredos de Merkavá, que fala de toda a dinâmica de todos os mundos espirituais, das almas, um negócio que é Kabbalah das mais intensas, é uma Kabbalah que não está escrita em lugar nenhum. Ela é transmitida somente de mestre para discípulo de forma oral, só para quem realmente tem esse preparo. E aí, isso é uma tradição de milhares de anos. E depois, quando terminou de ensinar isso, ele partiu para um ensinamento que vai concluir o entendimento de todo o Ma'aseh Merkavá, que é o feito da carruagem, que é o segredo de todos os segredos do universo. E que é o quê? Ele ensinou para ele o Cântico dos Cânticos. Para cada versículo, dos 117 versículos do Cântico dos Cânticos, ele trouxe
216 interpretações cabalísticas profundas. E se fala que quando ele chegou, bem lá no início do Cântico dos Cânticos, tem um versículo que fala: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Quando ele começou a entender, Rabi Akiva começou a entender a mensagem que o mestre dele falou para ele, ele começou a chorar, ele não conseguia suportar a intensidade dos ensinamentos e segredos, e ele simplesmente ele começou a chorar, fala de soluçar, não conseguia parar, ok? De tanta admiração e até assim, de medo, de entendimento. Gente, eu estou entendendo coisas que são mais, sabe, o poder do universo. E ainda mais, o Zohar, ele fala no Êxodo, aliás, tem vários lugares que o Zohar fala do Cântico dos Cânticos, tá? Mas assim, um trecho específico do Êxodo, eles declaram sobre o rei Salomão que, com a sua grande sabedoria, ele criptografou no Cântico dos Cânticos e deu dicas sobre toda a Torá. Todos os segredos da Torá estão lá dentro, e todos os segredos da criação, desde o início e até o fim do Tikkun da humanidade, até o fim da correção da humanidade. Por isso que a gente sabe que, através de fazer essa leitura com a kavaná correta, com o direcionamento correto do coração, a gente pode realmente promover o nosso Tikkun, a nossa correção espiritual, e trazer salvações que estão bloqueando o nosso Tikkun. Entre eles, por outras razões também, como já explicamos, a sua alma gêmea e demais questões que são necessárias. Então, inclusive também o livro do Zohar, que mais uma vez, o livro do Zohar é o mais importante, é a base principal da Kabbalah, ele começa as suas revelações sobre todos os segredos da criação, um capítulo chamado Shoshana Ben Achochim, como uma rosa entre os espinhos. E começam a explicar sobre os segredos da criação, um versículo que vem do Cântico dos Cânticos. Então, se você entende que, gente, como é que o rei Salomão colocou todos esses entendimentos lá dentro? Olha, apesar das histórias do rei Salomão, quando elas são mal interpretadas, elas supostamente mostram uma série de falhas muito grandes, falhas básicas do rei Salomão. Ele é, inclusive, você tem uma noção, o rei Salomão é considerado Chacham Ba'adam, a pessoa mais sábia que já existiu em todos os tempos. Que conseguiu, pelo menos, ele é a pessoa mais sábia que já existiu em todos os tempos, e conseguiu também colocar isso na prática. Tá? Tinha mais pessoas que talvez seriam equiparadas com a sabedoria do Salomão, ou talvez até foram mais sábias, mas eles não conseguiram chegar ao ponto de realmente vivenciar toda aquela sabedoria, e colocar tudo na prática. Então, ele é considerado a pessoa mais sábia de todos os tempos. E, como está escrito, né, no 1 Reis, no capítulo 5, versículos 10 e 11, aliás, na versão portuguesa, por uma razão qualquer, jogaram isso no capítulo 4. Eu sempre fico assim, pasmo, como é que uma pessoa pode pegar a versão hebraica original e falar: eu sei melhor, eu vou fazer do meu jeito. Sei lá. De qualquer forma, a versão hebraica original é 1 Reis 5, e os versículos 10 e 11. E fala: e Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos, os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do Etam, que é o patriarca Abrão, e Ezraíta, e Remã, e Calcol, e Dardá, e filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Tudo que o rei Salomão fez, disse, sentiu, pensou, 100% foi direcionado, na sua kavaná, no seu direcionamento do coração e pensamentos, foi 100% direcionado para o término da correção da humanidade. Para o término da correção da humanidade. E agora vamos começar a concluir o tremendo poder dessa ferramenta chamada Cântico dos Cânticos. Quando o Zohar Tromá fala para a gente, eu vou até ler mais um pouco do aramaico. פתח רבי יוסי ואמר, שיר השירים אשר לשלמה. שירתה דא יתאר לה לשלמה מלכה כד יתבני במקדשה, ועל מה כולהו השתלמו עילה ותתה בשלמות החדה. ואף על גב דחבריה פליגן בהי, אבל שירתה דא לה יתמר, אלא בשלימו כד סיירה יתמלא בשלימו, ומקדשה יתבני כגוונה דלילה, בשעת דתבני במקדשה לתתה, להבה חד וקמי קודש בריחו, מיומד יתברי על מה כי ההוא יומה.
que fala para a gente o Zohar? Rabi Yossi então começou a falar sobre as palavras, o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão, que é a primeira frase, o primeiro versículo do Cântico dos Cânticos. Disse ele, este cântico o rei Salomão proferiu quando o templo foi erguido e todos os mundos, acima e abaixo, atingiram sua consumação perfeita. Podemos estar certos de que ele não foi cantado até o momento de sua conclusão absoluta, quando a lua, que é a Shekhinah, que é o aspecto feminino do Criador, atingiu sua plenitude e foi revelada na perfeição plena de seu esplendor. E quando o templo foi erguido à semelhança do templo que está acima, o santo bendito seja ele, então experimentou uma alegria como não conhecia desde a criação do mundo. E, claro que Deus não depende de nós para ser feliz. Você fala que a alegria que foi sentida e reverberada em todos os mundos espirituais nunca foi sentida quanto o momento que o templo sagrado foi erguido. Porque o templo sagrado era muito mais do que um lugar bonito. Gente, o templo sagrado era uma embaixada do paraíso. Você entrava lá e você não estava mais no mundo físico. Ele conseguiu trazer um pedaço do paraíso, do mundo espiritual, para a Terra. E eu vou até entrar num detalhe um pouco mais profundo para você entender o nível que ele conseguiu trazer de bênçãos e luz que ninguém conseguiu trazer antes. Nenhum patriarca, nenhuma matriarca, nenhum profeta, nenhuma profetisa, nem o próprio Moisés, que é considerado o mais de todos, ninguém conseguiu trazer o nível de bênçãos e abundância que ele trouxe. E quando ele trouxe essas bênçãos e abundância, quando ele ergueu o templo sagrado, foi também quando ele proferiu, com profecia, todo o Cântico dos Cânticos. Então, o Cântico dos Cânticos, ele traz um pedaço do paraíso na Terra também. E entenda o que mais isso significa. Na hora que veio o rei Salomão e foi construído o templo sagrado, todos os mundos estavam em um único peso, em cima e embaixo. Ou seja, Zerampin e Malchut, que é o mundo espiritual e a fisicalidade, estavam de frente a frente, iguais um ao outro. Não de costas para costas, mas sim prontos para se abraçar e se unir, de uma forma alegórica. E então Malchut, que é o mundo físico, se abriu para poder receber toda essa abundância. E sendo que Malchut se abriu, saem bênçãos para o mundo. E quando se abriu, quando foi removida a serpente, lembra da serpente lá do Adão e Eva? A serpente é o aspecto feminino do anjo da morte, que é a fonte de todas as cascas de negatividade e de todo o mal e sofrimento que a gente sente. E sendo que essa foi removida, Shit, que é a Malchut, ela se chama em aramaico Shit. Shit significa 6, ok? Então, Malchut ela se chama 6 em aramaico, ou Shit, 6, e por que 6 e não 7? Porque ela recebe toda a luz desses sefirot que estão acima dela. Então nós temos uma coisa chamada 10 sefirot, os 10 mundos espirituais. Os 3 de cima são o armazém da luz, é uma luz intensa demais. Os 6 que estão embaixo é um canal que consegue receber e diluir a luz para que a gente possa receber e interagir com essa divindade. Então temos 6 e Malchut é a sétima sefirah. E ela se chama no Zohar como Shit, como a 6, porque ela, quando ela se abre, ela recebe toda a luz que estava nas 6 sefirot. Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach Hod Yesod, que é a graça, o heroísmo, a beleza, a eternidade, a glória e a fundação, tudo se revela nela. Então ela se chama em homenagem às 6 sefirot que estão lá em Zerampin. Então, Malchut se abriu, eles removeram a serpente e o Shit, que é o 6, agora conseguiu receber. E ela virou Shir. Em vez de Shit, virou Shir, que é o cântico. Shir é um cântico. E então, que significa o cântico e se abriu o bom tesouro. Deixa eu te explicar aqui. Temos a serpente chamada Nahash, tá? Nahash é serpente. E a letra Taf, ela é composta da letra Reish e a letra Nun. Tá vendo? Tem aqui um Reish e um Nun. E quando você remove a serpente, fica Shir. Então esse é o grande segredo. Ele conseguiu remover a serpente que estava bloqueando as bênçãos virem, removeu a serpente e o Shit, que é 6, virou Shir, que é canção. E Shit Hashitim, que é o 6 dos 6, virou Shir Hashirim. Faz sentido? De repente você tem que ouvir isso algumas vezes para cair a ficha. Então está escrito, se abriram todas as 6 sefirot e os deleites superiores desceram para todos os mundos para coletar
bênçãos e deleites para os mundos, e então se desperta deles o amor para o Rei superior, que seja todo um só, sem separação. Então houve uma união perfeita entre os dois. E mais uma vez, sendo que o Zeir Anpin é considerado o aspecto masculino do Criador, e as almas masculinas elas têm uma força maior de Zeir Anpin, e Malchut, que é o mundo físico, é considerado o aspecto feminino do Criador. Tanto que as almas femininas elas são mais Malchut, elas são recipientes, inclusive elas são mais plenas, mais aperfeiçoadas que os homens. De forma geral, as mulheres elas têm uma alma mais perfeita. O homem tem que fazer um trabalho espiritual muito maior para poder chegar ao nível de aperfeiçoação que uma mulher está lá naturalmente. Mas quando uniram-se o aspecto masculino e feminino juntos, mais um sinal para a gente entender o poder que está no Cântico dos Cânticos para unir o feminino com o masculino com o feminino. Então, continua o Zohar sobre Trumá, ele fala para a gente que este louvor, que o Cântico dos Cânticos, é a quintessência do decálogo, da aliança do sinal, do significado das peregrinações de Israel pelo deserto, até se chegar na Terra Prometida e a construção do templo. Ele contém a coroação do Santo Nome. Então ele continua falando que como é que também o Cântico dos Cânticos ele fala sobre até o fim dos tempos, da ressurreição dos mortos e de tudo mais que até aquele dia que é o sábado de Deus, né, que é o 7º milênio. Tudo que foi e é e será é contido nele, nesse Cântico dos Cânticos. E, de fato, até mesmo o que acontecerá no 7º dia, que será o sábado do Senhor, que é o 7º milênio, é indicado nesse Cântico dos Cânticos. Entenda, isso daqui por si é um milagre. Porque você vai falar, ok, muitos cabalistas conseguiram decifrar os segredos dos fins dos tempos, de várias profecias, de vários escritos cabalistas, sem o Cântico dos Cânticos. Ninguém, nenhum profeta, nenhum cabalista, nenhum sábio, ninguém ousou a imaginar que um dia ele vai sonhar que talvez ele entenda qual é a sombra da poeira, do resíduo do que vai ser o 7º milênio. Esse 7º milênio que eu apareço na Terra é algo que é tão além de qualquer alcance que simplesmente ninguém se aventurou a entender o que significa isso. Tipo, eu começo a falar para você o seguinte: pensa no infinito. Tá? Entendeu o que é o infinito? Como é que você vai pensar no infinito? Agora, eu quero que você pegue o infinito e você vai colocar na potência do infinito. Agora, coloca o infinito infinitamente vezes na potência do infinito. Gente, cara, você me perdeu no infinito já. Eu não consigo entender nada. Vai falar o infinito na potência infinita de infinito. Sei lá o que significa isso. O rei Salomão, ele até conseguiu entender o que vai acontecer lá. Colocou de uma forma codificada no Cântico dos Cânticos. Então, para poder explicar isso, esse processo do pensamento da criação, o rei Salomão ele precisou usar 3.000 camadas de parábolas. O Salomão disse 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Você fala para você o seguinte, né? A gente tem nosso corpo, ele é uma vestimenta. Então, é uma vestimenta para a alma. Tá bom. Então, como é que você vai explicar para alguém que o corpo é vestimenta para a alma? O Arizal, esse exemplo, que eu também repito esse exemplo várias vezes, ele fala sobre isso, se não me engano, no Portão das Reencarnações. Fala que o ser humano é a alma, não é o corpo. Você olha para o espelho, você vê, você está acostumado a ver a si mesma, por décadas, mas isso não é você. Essa é uma roupa. A alma é você dentro. Então, ele dá um exemplo. Assim como você vê uma roupa andando na rua. Você não fala, nossa, olha a roupa andando na rua. Não, você fala, não. Eu estou vendo o Daniel, que está vestindo assim, sei lá, como se fosse um blazer. O Daniel está andando na rua. Ele está vestido com esse blazer. E na próxima reencarnação, o Daniel, espero que não tenha que reencarnar, mas ele está andando na rua e está agora vestindo um blazer agora, em vez de ser azul, vai ser branco. Ok? Então, é uma parábola. Através dela você pode então entender a imensidade e a profunda e elevada, digamos, intensa força de amor que existe entre a luz e as nossas almas. Não tem sequer uma palavra nesse pergaminho do Cântico dos Cânticos que não tenha um propósito, um significado superior e relevante para o processo da evolução da sua alma. Ok?
Mesmo se você não entende, as palavras impactam a alma. Você tem que entender que é assim que funciona. Se você não entende cada palavra e o segredo dela, menos mal. O importante é saber como a ferramenta funciona, ok? Então, nessa parábola dos Cânticos está imbuído o amor infinito do Criador para com a sua criação. Amor infinito, de novo, infinito na potência infinita de infinito, entende? Como é que você vai sentir isso? Mas através desse cântico a gente quer buscar sentir. E isso é muito importante, tá? Porque a nossa kavaná, nossa intenção de descimento do coração, além de tudo e qualquer outra coisa, ao ler o pergaminho no hebraico original, é se conectar e sentir com o amor divino. E se você não consegue conectar e sentir, então pelo menos você tem que desejar sentir o amor divino. E se você não está nesse nível, então que você pelo menos deseje o desejo de sentir o amor divino. E se você não está nesse nível, então que você pelo menos deseje desejar o desejo de sentir o amor divino. E se você não consegue nem esse nível, literalmente, não é uma brincadeira, você pode ir sim 100 vezes de desejar o desejo do desejo do desejo do desejo, de desejar e sentir o amor divino. Mas essa é a sua kavaná. Isso é muito importante. Porque se você realmente busca isso, automaticamente, ao sentir, entre aspas, tá? A dor divina que ela não consegue se revelar por completo na tua alma, ela não consegue se conciliar contigo 100%, de forma plena, você sente essa dor de, poxa, agora a luz não consegue se revelar para mim ainda 100%, aí o Criador, a luz vai te enviar como consolo a sua alma gêmea e demais salvações. Faz sentido? Então isso é muito importante, tá? E aí, de novo, o Zohar Trumá continua desenvolvendo essa ideia muito lindamente. Ele fala, né, que os 4 espíritos ascendem em 4 letras, das quais depende o santo nome. E com este santo nome, todas as coisas existem, tanto acima quanto abaixo. Também o louvor do Cântico dos Cânticos deriva do seu significado daí. E quais são essas 4 letras? Aleph, Rei, Bet, Rei, Ahavá, ou em português, amor, que formam uma carruagem celestial. Elas constituem a ligação de todas as coisas em um todo perfeito. Essas 4 letras são as 4 direções do amor e da alegria de todos os membros do corpo sem qualquer tristeza. E quando 2 espíritos se entrelaçam mutuamente, eles são 2 que são como um. E assim formam um todo perfeito. Faz sentido? Então, com essa introdução em mente, podemos finalmente partir para entender como é que a gente, quais são as instruções técnicas de fazer a leitura do Cântico dos Cânticos. Então, com isso em mente, vamos comentar a nossa leitura.